E o técnico Rogério fica para 2023. Já está até ajudando no planejamento para a próxima temporada. Vou falar tudo sobre o fico de Rogério e a preparação de nossa equipe para o duelo contra o Palmeiras. E também quero falar sobre o basquete tricolor, que busca o título paulista. Eu sou o Léo Lemos. Quer ficar bem informado? Fique aqui comigo, que vou te falar tudo sobre o dia a dia do nosso tricolor. Olha só, hein? Antes de mais nada, já vai se inscrevendo aí. Ative essas notificações para poder dar aquela fortalecida em nosso canal. Pois é, torcedor. Enfim, a gente tem uma definição sobre Rogério Ceni. E ele fica para 2023. Inclusive, nos últimos vídeos eu até reclamei sobre essa indefinição, que ela atrapalha o planejamento da diretoria. Nossa diretoria já é ruim de planejamento. Imagina sem ela saber quem será o técnico para o próximo ano. Essa história dele de se vai, se fica. Pois bem, após muitas notícias, várias notícias até desencontradas, que nosso treinador teria já pedido para sair, que teria entregado o cargo. Inclusive, mais de uma vez, houve uma reunião nesta última terça-feira em que o treinador confirmou que ficará para a próxima temporada. Essa reunião com a diretoria ela já estava programada, independente da classificação ou não para Libertadores, com o título ou não da Sul-Americana. Inclusive, ela já está discutindo o planejamento para a próxima temporada. A diretoria aparentemente pediu para que o Rogério ele trabalhasse mais e falasse menos. Porque, como eu até falei em toda a coletiva, o Rogério ele está lá, ele está tocando o dedo na ferida da diretoria, reclamando de reforços que ele pediu com características diferentes, principalmente para poder equilibrar o nosso elenco. Agora a gente vai ver na próxima coletiva se realmente ele vai mudar essa postura. Eu pelo que eu conheço o Rogério, eu acho que ele vai continuar falando. Mas enfim, a diretoria pediu para que ele trabalhasse mais e cobrasse menos, deixasse que a diretoria fizesse o trabalho dela. Assim, a gente sabe, né, como que é a nossa diretoria, então por isso que eu acho que o Rogério nesse momento é o cara certo, na hora certa no tricolor, porque só ele que consegue cobrar a nossa diretoria. Outro treinador jamais faria isso. A diretoria ela também explicou a situação financeira do clube, falou a questão de poucos recursos e também falou sobre os atletas que já estão contratados e que foram pouco utilizados pelo nosso treinador. Exemplos disso temos o André Anderson, que antes de se machucar era pouco aproveitado. O Rogério chegou a falar que era por questões táticas, questões defensivas. Aí depois vieram o Ferrarese e o Bustos, também pouco utilizados. Tem mais de um mês que eles não jogam. E o Galopo, que dessas contratações é o que joga um pouco mais. Mas também um reforço de 32 milhões, o mais caro de nossa história. Se o Rogério não colocasse ele para jogar ao menos um pouco ali, realmente a gente estaria queimando um ativo do clube. E aparentemente, pelo que foi falado, a comissão técnica ela aprovou todas as contratações. A gente via o Rogério não colocando os estrangeiros para jogar, não colocando o André Anderson. A gente tinha em mente que ele não tinha sido consultado, que parecia que a diretoria que teria empurrado esses jogadores para o nosso treinador. Mas pelo que foi falado, todas as contratações passaram pela comissão técnica e foram aprovadas. Inclusive o Galopo, após ser consultado pelo Rogério, ele falou que ele supriria uma deficiência de nosso elenco, que era aquele meio-campista que pisa na área. Então as opções do Rogério não colocar eles são simplesmente técnicas e táticas. Não tem nada a ver com nenhum recado para a nossa diretoria. Lembrando que o Rogério essa semana ele completa um ano de clube e sem dúvidas o treinador ele conseguiu tornar a nossa equipe muito mais competitiva do que era anos atrás. A gente conseguiu disputar 2 finais. Eu ainda acho muito pouco, né? A gente que é São Paulino, a gente foi acostumado a entrar em todas as competições para ser campeão. Mas infelizmente nessa última década aí, eles tiraram esse gosto da nossa torcida. Mas com a manutenção do técnico, manutenção do Rogério no cargo e de uma base dessa equipe, a gente vai ali e busca contratações pontuais. Tem que ser jogador que chegue para jogar, jogador decisivo, de preferência jogador que já tenha sido campeão, que saiba o que é ser campeão, que possa passar isso para o nosso elenco. Eu tenho certeza que o ano de 2023 ele tem tudo para ser de conquistas para nosso clube. Algumas informações aqui sobre o treino desta semana. O Diego Costa não treinou novamente nesta quarta-feira. Ele ainda segue como dúvida para o jogo de domingo. E se realmente ele não tiver condições,
ele vai se juntar aos desfalques certos de Rafinha e Léo, que estão suspensos. Por outro lado, o Nicão, vocês se lembram dele, né? Aquele do Atlético Paranaense, que chegou para ser a solução do nosso meio-campo, cara decisivo, camisa 10. Pois é, ele voltou a treinar essa semana, mas ainda segue como dúvida. Já o Arboleda, a gente não tinha nenhuma perspectiva de volta do zagueiro. Após a lesão naquele jogo contra o Palmeiras, a gente achou que só jogaria o ano que vem. Esse já iniciou a transição para o campo. Inclusive, essa semana ele já treinou com bola. A expectativa é que o zagueiro ainda consiga participar de alguns jogos pelo São Paulo ainda esse ano. Só repassando aqui para vocês que o São Paulo tem 40 pontos e ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro. E o nosso próximo jogo será justamente contra o líder e lá na casa deles. Uma vitória lá no Allianz seria de grande importância para as pretensões do clube em conseguir aquela última vaga ali, aquela vaga ali de 8º, 7º, que vai se tornar um G8 esse Campeonato Brasileiro. Então uma vitória será muito importante para isso. Eu acho que pelo retrospecto recente e por todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, até mesmo um empate lá na casa deles não será de todo ruim, viu? Porque na sequência a gente pega o Curitiba em casa e depois a gente visita o virtual rebaixado Juventude. Agora quero mudar um pouco de assunto aqui, quero trazer para vocês as notícias do nosso basquete, que decide hoje o Campeonato Paulista, fora de casa contra o Franca. Após a gente perder aquela primeira partida no ginásio do Morumbi, um jogo apertado, a gente jogou bem, mas infelizmente o resultado não veio, nossos gigantes eles se imporam fora de casa e conseguiram uma grande vitória lá no ginásio do Pedrocão, por 84-73, forçando assim a terceira e última partida da decisão. Os destaques do tricolor ficam por conta do Tyrone com 22 pontos e o pivô Ansalone. Justamente o pivô Ansalone, que depois de sua entrada, que o São Paulo conseguiu equilibrar a partida, que começou desfavorável para a nossa equipe, e depois conseguiu abrir vantagem. Ansalone fez 19 pontos e ainda conseguiu 8 rebotes. O jogo decisivo é nesta quarta-feira, às 19 horas, e tem transmissão pelo YouTube e Band Esportes. Vale a pena demais torcer por esses caras para que eles consigam um bicampeonato da competição. Então é isso, torcedor tricolor. Eu vou ficando por aqui. Essas eram as notícias que eu queria deixar para vocês. Já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ativando as notificações você vai receber diariamente todas as notícias do amado clube brasileiro. Avante, meu tricolor!